Oi, gente, Pai do Senhor. Estamos aqui, mais uma vez, no estudo. Viemos aqui com o propósito de aprender mais de Deus, de buscar, mais de Deus, Espero que todos vocês estejam bem, tá? E vamos iniciar, nosso estudo. Vamos iniciar com uma oração, Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento estamos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais esse dia que Tu nos deste. Pai querido, Pai fiel, neste momento, Senhor, venho Te apresentar, Senhor, as meninas que se encontram aqui, Senhor, e as que ainda vão vir, meu Pai. Senhor, que Tu possa abençoar cada um que se dispôs, Pai, de aprender mais de Ti, de buscar mais de Ti, Senhor. Meu Deus, neste momento, Senhor, eu venho Te apresentar as pessoas que irão ministrar nessa noite. Te apresento a Ávila, que irá ministrar o teu louvor, Senhor. Pai, que Tu possa se fazer presente, Senhor, em nosso meio. Senhor, Te apresentando a Luísa, Pai. Ela que será o canal que Deus irá usar o instrumento nas Tuas mãos, Senhor, através da palavra. Pai, abra nossas mentes para que nós possamos entender e compreender, Senhor, aquilo que Tu quer nos falar, Pai. Senhor, que cada dia mais, Pai, Tu possa estar nos abençoando, nos dando força, Senhor, para prosseguir com esse projeto, Senhor. Abençoa cada coordenadora, Senhor. Abençoa cada pessoa responsável por esse projeto, Senhor. Neste momento, Senhor, que nós te pedimos, Pai, recebe nosso louvor, a nossa adoração, que suba como cheiro suave as tuas narinas. Neste momento é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como a Ávila ainda vai demorar um pouco, eu vou louvar só um hino da harpa e logo em seguida a gente passa para Ana Luísa, tá bom? Amém? Quantas concordam? Amém. Já? Jesus? Já. Tá um hino aqui. Vamos louvar um hino da harpa, E logo em seguida a gente passa para Ana Luísa. Vamos lá. 151 da nossa harpa cristã. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom. Pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quereram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente,
fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e este mesmo som. Amém, glória a Deus. Deu tempo aí, Ana, de você ficar pronta. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Você está com oportunidade já. Ok. Deixa eu ligar aqui a câmera. Meninas, todas conseguem me ouvir? Preciso muito do feedback de vocês quanto ao áudio. Sim, sim. Tá ótimo, né? Ok. Então, primeiramente, a paz do Senhor a todas. Estou muito feliz e muito grata de estar aqui com vocês e tendo essa oportunidade de esclarecer e de conversarmos, porque aqui é um estudo, então é algo que envolve todas nós. E eu espero que todas nós sejamos visitadas pelo Espírito Santo, sejamos tratadas pelo Espírito Santo, porque este capítulo, ele é grande, mas ele tem muitas lições e muitas coisas para trazer mesmo para a nossa vida, para trazer para o nosso cotidiano, aplicarmos na nossa vida como cristãos, como servos de Deus. E nós vamos iniciar aqui o capítulo de número 10, que tem como título, pelo menos aqui na minha Bíblia, a escolha dos 12 apóstolos. De início, eu vou só fazer uma pequena abreviação aqui, digamos, para diferenciar apóstolo e discípulo, porque isso pode ser uma dúvida que talvez todas já tenham ou todas já tiveram, pelo menos eu já tive essa dúvida sobre os apóstolos e discípulos. Apóstolo significa aquele que é enviado e discípulo significa aprendiz, aluno. Todos estes 12 homens escolhidos por Deus, eles eram apóstolos, porque foram chamados para serem enviados. E eram discípulos porque, enquanto eles estavam com Jesus, estavam sendo discipulados, estavam sendo ensinados. Era como se Jesus fosse o professor e eles os alunos. Então, só para a gente iniciar aqui, entendendo um pouquinho mais sobre apóstolo e discípulo. Aqui, neste capítulo, nós vamos iniciar com o versículo 1, e eu já quero dizer que nós trabalharemos com 7 lições nesse capítulo. A primeira dela é: Deus chama e também dá poder para cumprir a missão.
Repetindo, se vocês quiserem anotar aí. Deus chama e também dá poder para cumprir a missão. Versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome, Pedro, ou seja, Simão Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, ele também é chamado como Tiago Maior, porque são 2 discípulos chamados Tiago, 2 apóstolos chamados Tiago, e esse primeiro é o Tiago Maior. E João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, esse aqui é o Tiago Menor, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Deus chama e também dá poder para cumprir a missão. Jesus, ele escolheu 12 pessoas completamente diferentes, com personalidade completamente diferente, para trazer para ele, para formar ali um grupo para que fosse enviado essas pessoas para resgatar Israel, as pessoas que viviam ali naquela época, que viviam ali naquele momento, para trazê-los de volta a Cristo, para trazê-los de volta ao povo de Deus, digamos assim. Eles eram os evangelistas e foram buscar os desviados, digamos assim, vou colocar entre aspas. Porque o povo de Deus, ele já tinha sido completamente corrompido. Tinha alguns pequenos ali na história, diz que uma pouca parte dos pobres, ou seja, dos plebeus, é que ainda eram tementes, é que ainda eram que acreditavam em Deus, acreditavam que Jesus iria voltar, que estava ciente de Deus, que ainda não tinha sido corrompido completamente, mas a grande maioria já estava completamente perdida. Então, esses discípulos foram escolhidos e chamados para isso. A nossa segunda lição é: Deus faz trabalhos extraordinários através de pessoas comuns. Todos esses nomes que é citado aqui na Bíblia, que eu li junto com vocês, eram pessoas completamente comuns. Eles não eram pessoas que tinham grandes títulos ou pessoas que eram ricas, assim. Não eram pessoas de renome na sociedade. Pelo contrário, eles tinham até uma certa fama, mas era negativa, como Mateus o publicano. Então, assim, todos eles eram pessoas comuns, pessoas pecadoras como a gente, e que foram escolhidas por Jesus por um propósito, com uma missão. Todos eles foram escolhidos a dedo para cumprir o ID de Jesus, para levar a mensagem a Cristo. Só um minutinho, gente. Estão conseguindo acompanhar até aqui? Vocês podem estar me dando algum feedback para a gente poder estar conversando. E tanto vocês me ajudando, quanto eu ajudando vocês, que eu estou aqui acompanhando pelo chat também. Então, e assim, é muito interessante a gente meditar na personalidade dos discípulos. Se a gente for pesquisar na história, for ir, digamos que para a biografia, ela vai detalhar bem como é que eram esses discípulos. Alguns mais, outros menos, né? Mas ela vai falar, a história vai falar como é que eram esses discípulos. Eu vou citar alguns, aqui não todos, só para a gente absorver um pouquinho mais, para vocês entenderem. Aqui.
Aqui tem André, que é um dos poucos falados, né? Um dos discípulos. Ele era irmão de Simão Pedro. Ele e Pedro foram os primeiros discípulos a serem escolhidos por Jesus. André foi líder do corpo apostólico do reino, era o mais velho dos apóstolos, com um perfil organizador, tinha um comportamento baseado na organização, planejamento, metódico e previsível. Tinha certeza e compreensão extra das regras sem erros. Queria ver o projeto do reino realizado, cumpriu seu ministério cabalmente, tendo início, meio e fim. Simão Pedro. Simão Pedro, não tem como a gente falar dos discípulos e não citar Pedro. Ele era irmão de André, também foi um dos primeiros a serem escolhidos, e era conhecido por todos os seus amigos como um companheiro impulsivo. Tinha sentimentos fortes, era de decisão súbita e de ação rápida, com um perfil ativador. Pedro tinha o senso de fazer rápido, urgente. Ação e resultados era o que lhe motivava. Tinha iniciativa, era prático, o mais impulsivo de todos os discípulos. Vencer desafios era com ele, era autossuficiente. Suas qualidades eram fazer acontecer, de fácil motivação e fazer o que for necessário. Ou seja, ele era muito rápido, ele resolvia as coisas muito rápido, ele era muito prático. Seus pontos fracos eram explosivo, temperamento difícil, fazia do modo mais fácil, impaciente, ansioso, inquieto, agia e depois pensava. Se motivava a resolver os problemas do seu jeito. Ele era muito autossuficiente. Se a gente for ver o histórico, ele parece que tinha mais defeito do que qualidade, né? Mas, ainda assim, Jesus viu algo nele que ele queria para ele, que ele queria usar. Ou seja, eu era uma pessoa comum, tem tantas pessoas que se identificam como Pedro. Eu confesso que eu tenho algumas características até que me identifico com Pedro. Tem hora que eu fico assim, nossa, eu tô muito Pedro hoje, que isso? Mas é uma característica muito comum no meio da sociedade. E ainda assim, Jesus se interessou por ele. E para trazer ele como discípulo, ou seja, como amigo, né? Todos os discípulos eram amigos de Jesus, eram como se fosse braço direito, era companheiro de jornada. E ele escolheu Pedro, ele chamou Pedro, mesmo com todos esses defeitos, mesmo... Exatamente, estou muito Pedro hoje. E mesmo assim, Jesus quis Pedro do seu lado. Jesus encontrou algo que poderia sim utilizar para fazer de instrumento. E o que eu mais acho incrível é Jesus pegar esse tipo de pessoas e transformar. Pedro, ele não se tornou perfeito assim como qualquer outra pessoa, mas ele teve sim a sua transformação. Ele teve ali o seu temperamento, teve ali a sua personalidade permanecida, entretanto, foi, digamos que, diminuído o nível. A gente se acompanhar a história, as histórias dele, Pedro ele foi um homem muito usado e ele foi transformado por Jesus, até porque ele teve encontro com Jesus e Jesus quis usar ele e usou ele, mesmo antes da sua morte e depois da sua morte aqui na Terra. Então, Pedro é um exemplo claro que a gente tem de que para Deus nada é impossível e que Jesus, ele ainda assim quer pessoas que para a sociedade podem ser pessoas completamente irrelevantes ou desnecessárias, mas ainda assim Jesus usa. A gente pode ver isso até no nosso meio, talvez até na roda de nossos amigos. Talvez a gente vê assim pessoas, fulano ali, meu Deus, como é que Deus usa uma pessoa daquela? Porque a pessoa ela é assim, 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 mas é porque tem algo ali que Jesus, tem algo ali que talvez só tenha nele, mas que Jesus vai usar, mas que Jesus quer usar, e que através dele, mesmo com aquele temperamento, mesmo com aquela situação, mesmo com a sua personalidade, ele vai alcançar pessoas. Então, assim, é muito lindo o que Jesus faz nas nossas vidas e como ele traz pessoas para perto dele, como ele chama pessoas e pessoas diferentes com personalidade, que para a sociedade pode ser taxado como incapacidade, como ignorável.
Então Jesus ele pega para perto e usa assim, ele consegue, ele pode usar. E o mais lindo que eu acho é a transformação que ele faz na vida dessas pessoas. E não tem como a gente falar de Pedro e não citar João. João, na hora que fala João, assim, chega a dar uma calmaria. Eu tenho a impressão que João era tão zen. João era, nossa, um amorzinho. Aquele tipo de pessoa que dá vontade de ficar perto, assim, sabe? A personalidade dele. E João aqui era irmão de Tiago e seu companheiro de pesca, com um perfil comunicador. Tinha um comportamento sensível e de bom relacionamento. Foi considerado discípulo amado pelo mestre. Acompanhou Jesus em todos os seus momentos, era confiável e recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Manipulador através dos sentimentos, precisava da aceitação e do reconhecimento do grupo. Foi levado, exilado para a ilha de Patmos, onde teve a revelação das cartas de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia e morreu de morte natural. Então, assim, João, ele recebeu um título ali que acho que todo mundo gostaria de receber, discípulo amado pelo mestre. João, ele tinha um relacionamento diferente com Jesus. Ele ele tinha um nível de intimidade ali maior. Até porque a sua personalidade, ela fez com que esse relacionamento se estreitasse entre ele e Jesus. Inclusive, ele é o discípulo que, pelas histórias, por parte de grandes pesquisadores que dizem, ele foi o que morreu com a morte assim, mais, digamos que leve, entre aspas, que foi o que morreu de morte natural, enquanto os outros, eles morreram por forma de mártires, ou seja, foram torturados, mortes muito violentas. E João, fica aí a curiosidade, João, ele morreu de morte natural, teve essa morte mais tranquila, digamos. E mais um aqui, para a gente não ficar, senão não vou conseguir concluir, seria Judas, o Iscariotes. Outro com perfil, digamos que peculiar. Com um perfil idealizador, um perfil de águia, era criativo, intuitivo e pensamento no futuro. Um dos mais instruídos entre os discípulos. Tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Também tinha um lado organizador, parecido com o lobo, acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Era um grande executivo, um financista capaz e previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Ele acreditava em Jesus, mas talvez não tenha amado o mestre de todo o coração como os demais. O caso de Judas ilustra a verdade daquele versículo. Há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. O seu sentido de valores e lealdade era imperfeito. Judas, ele tem um perfil de pessoas que têm certas complexidades, pessoas que ainda não desenvolveram o autoconhecimento. Ele tem um pouco desse perfil. Mas ainda assim Jesus o chamou. E Jesus sabia que ele iria trair. Jesus sabia que Judas faria o que faria, desde o princípio. Mas ainda assim o chamou. No meu ponto de vista, quando Jesus chamou Judas, apesar dele saber de tudo que iria acontecer, ele quis deixar como história, como marco para as próximas gerações, para nós que estamos aqui hoje, entender como que é uma pessoa que ela pode viver com Jesus o resto da sua vida
caminhar com ele todos os dias enquanto essa pessoa está viva, no caso de Jesus, enquanto Jesus esteve vivo, e ainda assim, no final de tudo, ele ainda consegue trair essa pessoa, sabe? Ou seja, Judas, ele não amava suficientemente ou inteiramente Jesus a ponto de fazer o que fez. Ele, então, provavelmente ele tinha algum problema com ele mesmo, ele tinha suas dificuldades, ele não era bem resolvido consigo mesmo. E acredito que isso deva ter atrapalhado ele, deva ter confundido a mente dele, e com certeza o inimigo, vendo essas dificuldades na vida dele, vendo essas dificuldades dele, do seu interior, acabou que acusa e joga mentiras e lança setas. E quando eu trazendo para nós, e quando nós estamos numa situação onde não estamos alicerçados ou blindados o suficientes, acabamos nos colocando como Judas, pessoas que ainda não estão naquela fase do momento da vida bem resolvidas consigo mesmo, e que acaba deixando essas setas, acaba deixando essas dificuldades prevalecerem diante da vida, diante das nossas vidas, consegue entender? Então, assim, em um momento de fraqueza, algo muito grande e muito ruim pode acontecer. Então, quando nós estamos alicerçados com Cristo, quando nós estamos blindados através da sua palavra, nós podemos até ser tentados, podemos até ser atingidos, mas nós não somos derrubados, não somos derrotados, destruídos, porque nós temos Jesus como nosso principal, como nossa principal arma, como nossa principal defesa para combater essas dificuldades, essas lamúrias, né? Esses problemas internos. Eu nem tinha preparado isso, acabei indo por esse caminho. Mas é isso que eu entendo e é isso que Jesus fala conosco, sabe? Quando nós estamos firmes nele, quando nós o amamos incondicionalmente, se torna praticamente que impossível a gente trair ele, se torna impossível a gente deixá-lo por tão pouca coisa, por tantas situações pequenas, sabe? Então, Judas, ele nos dá essa lição, e eu acredito que Jesus o escolheu não somente para isso, né, mas como tantas outras. Ele também foi um homem usado por Deus, mas que infelizmente teve esse fim e teve essa escolha, né, de fazer o que fez. Pulando agora para a terceira lição, senão eu não vou conseguir terminar. A terceira lição: quem é chamado por Cristo precisa se desenvolver. Vamos ler aqui no versículo 5, a partir do versículo 5. Quem quiser acompanhar comigo, para a gente entender essa terceira lição, que é: quem é chamado por Cristo precisa se desenvolver. A este 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aqui, Jesus está instruindo os discípulos, ele está preparando os discípulos para que, quando eles fossem enviados, quando Jesus não estivesse mais aqui, eles pudessem andar com suas próprias pernas, sabe? Eles pudessem estar capacitados para seguir realmente o chamado, para seguir realmente a missão a qual foi destinada para eles. Então, o principal objetivo de quando Jesus chamou os discípulos, escolheu todas essas pessoas, foi justamente
com essas personalidades, atrair mais pessoas e ir de encontro às pessoas de mais personalidades, defeitos e qualidades, enfim, alcançar todos da melhor forma possível. Então, entendem a ligação entre as personalidades dos discípulos e Jesus ter dado a missão para eles de entregá-los, de mandá-los, de enviá-los a Israel? Porque, assim, uma pessoa que ela tem, como Pedro, que ela é toda nervosa, toda impaciente, Pedro, que era impulsivo, ele, mesmo andando com Jesus, aprendendo com Jesus, ele vai alcançar uma pessoa que é parecida com ele, porque ele teve um encontro com Jesus e ele vai ter essa experiência e vai repassar essa experiência de que é possível, assim como ele foi alcançado, alcançar outra pessoa. Então, Jesus, ele trouxe essas pessoas dessa forma, pessoas comuns, e usou essas pessoas para curar, para pregar o evangelho. E aqui, desde o princípio, ele dizia: pregai que está próximo o reino dos céus. Jesus estava começando ainda esta obra com os discípulos, e ele já avisava, ele já falava: pregai que está chegado o reino dos céus. Ou seja, ele já estava preparando ali tanto os discípulos como as futuras pessoas que seriam alcançadas por eles, para que eles tivessem a oportunidade de serem salvos também. Aqui no versículo 9: não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Os versículos 9 e 10, eles nos instruem e instruem os discípulos a não confiar nas suas próprias expectativas, a não confiar nas suas próprias habilidades e não confiar naquilo que eles têm, aquilo que é palpável, porque não é isso que vai fazer a diferença, não é isso que vai dar a eles a habilidade, o desenvolvimento para alcançar pessoas, não é isso que vai dar a capacidade, a preparação para eles, mas sim inteiramente Jesus. Nada disso vai ser suficiente, nada disso vai ser necessário, porque Jesus é unicamente suficiente para eles. É exatamente o que eles precisam para serem capacitados, para alcançar pessoas, para serem trabalhados neles mesmos. Então, Jesus está dizendo, isso é uma forma de dependência. Vocês dependem de mim. É de mim que vocês precisam, não é de nada disso aqui. Versículo 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-o. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus o tempo todo esteve instruindo, esteve preparando os discípulos para alcançar, para cumprir essa missão, e esteve preparando para as coisas que poderiam vir, que vai ser a nossa quarta lição. Todos temos uma missão. Versículo 16. Prestem bem atenção. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A analogia que Jesus está fazendo das ovelhas, das serpentes e das pombas. Da serpente, ele fala: sede, portanto, prudentes como as serpentes, ou seja, ter astúcia para discernir o mal. E simples como as pombas, e sede simples como as pombas, de simplicidade.
Jesus faz essa analogia preparando os discípulos para como eles devem agir quando forem até essas pessoas, quando forem alcançar essas pessoas. Ele estava discipulando os discípulos. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aqui ele já começa a dizer, já começa a preparar os discípulos. Olha, por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como eu o que é a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que é a vez de dizer. Visto que não sois vós que fala, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Quando eu li esse trecho, eu lembrei diretamente de Moisés, quando Deus o chamou para ir até Faraó, para falar o que tinha que ser falado. E Moisés estava ali com medo, estava ali inseguro, estava ali se sentindo incapaz, impotente, imponente, por não conseguir ter as palavras necessárias para falar com o Faraó ali. E ele fala que bastava ele ir, que quem iria falar não era ele, mas era o próprio Deus, ou seja, era o Espírito Santo através dele. Então, Jesus está falando aqui novamente, já prevenindo os discípulos, porque com certeza, quando nós somos chamados para alguma coisa, quando estamos no início de algo, a gente não tem uma preparação, é um processo, é uma capacitação, né? A gente, aqui, as meninas que eu conheço que estão aqui, elas todas têm alguma atribuição, têm alguma função, trabalham com algo na igreja. E existe uma preparação para isso, mas não antes. Geralmente, pelo menos no nosso ministério, aprende na prática, né? Mas ainda assim, a gente vai aprendendo de acordo com o tempo. E Jesus aqui ele já estava prevendo. Não se preocupe com o que vocês vão falar, porque sou eu que vou falar através da boca de vocês. É o Espírito Santo que vai falar através da boca de vocês. Então não se preocupem com as palavras, não se preocupem com o que sairá da boca de vocês. Aqui eu já acrescento, não se preocupem, abram a boca e deixem que eu falo. Só esteja no lugar, só esteja na posição, porque eu vou falar através de vocês. Então, é isso que Jesus está ensinando, é isso que Jesus está falando para os discípulos, já está preparando. Ainda na lição de número 4. Versículo 20. Um irmão entregará à morte, outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Jesus estava falando, já estava prevenindo os discípulos, que por causa dele, por causa de Jesus, eles seriam atacados, eles iriam sofrer, eles seriam odiados. Aqui na minha Bíblia fala odiados. Eles seriam perseguidos mesmo. E foi o que aconteceu, né? A gente sabe da história. Eles tiveram muitas e muitas afrontas por conta do evangelho, morreram por conta do evangelho. E aqui, desde o princípio, Jesus estava falando, olha, vocês vão sofrer, vocês vão até morrer por mim, mas aquele que... Como é que fala aqui? Eita misericórdia. Fugir para a cidade da verdade. Cadê? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, existe uma recompensa e que por amor a Jesus, por cumprir a missão, por fazer o ID, por fazer aquilo que Ele quer que a gente faça por Ele e para Ele, haverá recompensa, haverá salvação. Nós seremos
galardoados, sabe? O que a gente tem que ter em mente é que a nossa recompensa não será aqui. Podemos até receber recompensas, mas a principal recompensa não é daqui, não é da terra, não é na terra, mas é da terra, ou seja, a salvação. Então, essa é a principal recompensa. Então, Jesus ele fala: perseverem até o fim. Ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que eu estou falando para vocês fazerem, perseverem, porque vocês vão sofrer, mas serão salvos. Lição de número 5. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um toque aí, viu? Porque às vezes eu falo misericórdia. Lição de número 5. Não precisamos ter medo. Medo. Falar de medo. Eita, Jesus. É engraçado porque talvez eu não seria a pessoa mais capacitada para falar sobre medo, mas eu já aprendi algumas coisas a respeito do medo e tenho aprendido também constantemente. Ana, o áudio. Não tá saindo áudio. Teu áudio tá desligado, por isso que não tá saindo. Não, mas Aninha, ela tá falando pelo celular. O áudio do celular tá ligado, é porque não tá indo mesmo. liga o microfone. Tenta ver o fone. Estão me ouvindo? Isso, sim, sim. Ai, misericórdia. Eu não queria usar. Eu não queria usar o áudio do celular, eu tava usando no telefone. Ou no computador. Agora, peraí que eu vou desconectar. Conseguem me ouvir? Sim, Estão me ouvindo? sim, sim. Ok. Misericórdia. Não, eu vou agora sair aqui do computador. Vou ficar só no celular. Aí vocês vão me retornando, que às vezes fica baixo aqui o volume. Tá ok, né? Sim. Ótimo. Sim. Até que momento vocês pararam de me ouvir? Sobre medo. Então foi bem na Eu hora. não sou a pessoa ideal pra falar sobre isso. Continuação. Acho que Ok. era lição 5, né? Isso, sobre o medo. Não precisamos ter medo. É o título da lição 5. Não precisamos ter medo. O medo, ele tem duas vertentes, ou seja, ele tem dois lados. Um lado bom e um lado ruim. Por que um lado bom e um lado ruim? Nós, como seres humanos, precisamos do medo. Ele é essencial, ele é necessário para nós. Porque o medo, ele nos impede, ele nos... Não seria impede, esqueci outra palavra. Mas ele nos previne isso. Ele nos previne de muita coisa. Por quê? Nós vivemos em um mundo cheio de maldade, um mundo corrompido, e que por temor a Deus, por respeito a Deus, e por medo das consequências das nossas atitudes, a gente deixa de fazer muita coisa. Então, ele é benéfico. Isso foi um exemplo. Então, ele é benéfico. O medo, ele também traz consigo o sinônimo de cuidado, de zelo. Quando nós temos um certo nível de medo, a gente tem mais cuidado, cuidado com o que fala, cuidado com o que age, para que não machuque as pessoas, aquela coisa, medo de machucar as pessoas. Então, o medo, ele se encaixa aí. Ele, digamos que é o medo benéfico.
Agora, o medo maléfico é quando ele ultrapassa esse certo limite, essa certa fase, e passa a nos causar insegurança, que possa, causar indiferença, sentimento de impotência, incapacidade. Esse medo, ele pode nos impedir até de cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Então, Jesus, ele já previne aqui nos versículos. Aqui no versículo de número 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Eirados também significa telhados. Então, assim, Jesus ele já está prevenindo os discípulos para que não tenham medo. Para que eles não tenham medo. Ele já está dizendo, olha, vai dar tudo certo, entendeu? Não temas, porque eu estou com vocês. Aqui nos próximos versículos ele vai falar que ele está com eles. Então não precisa ter medo. Entenda a diferença entre precisar e necessitar. Nós, seres humanos, somos necessitados, mas nós não precisamos ter medo. Entendem a diferença? Ou seja, somos necessitados do medo bom, mas não precisamos do medo ruim. Entendem essa comparaçãozinha? É uma forma informal de colocar aqui para que a gente possa entender melhor como é que isso funciona. Então, Jesus está dizendo, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, ele está dizendo, não tenha medo que matem o corpo de vocês, que tirem a vida física de vocês. Tenham medo daquele que pode arrancar a alma de vocês para si. Ou seja, ele está falando do inimigo de nossas almas. Tenham medo dele. Tenham medo do que ele pode fazer para vocês. Mas que se matarem a carne de vocês, se ceifarem vocês, o corpo de vocês, tá tudo bem, não tem problema, porque a vida de vocês não é aqui na Terra, mas ela é celestial, ela é do meu lado. Eu estou aqui interpretando, gente, não é as palavras que estão dizendo aqui no texto. Versículo 29 vai continuar falando sobre medo. Não se vendem 2 pardais por um asse? Asse também é moedinha. Eu li em uma outra versão e é moedinha. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Ou seja, por mais que esses 2 pardais sejam vendidos só por uma moedinha, tudo isso está dentro do consentimento de Deus, está dentro da permissão de Deus. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que o nosso Pai, ele está conosco, ele sabe de exatamente tudo o que vai acontecer. Eu vejo essa mensagem como uma mensagem de confiança, de como ele está pedindo para que os discípulos confiem inteiramente em Cristo Jesus, confiem inteiramente em seu Pai, o nosso Deus. Versículo 31. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Ele compara ali os pardais com os discípulos. De que por mais que eles estejam vendo, por mais que Deus esteja consentindo ali acerca dos pardais, da venda dos pardais,
Os discípulos, eles valem muito mais do que eles. Nós valemos muito mais do que pardais, muito mais do que seres que foram criados por Deus. Nós temos muito mais valor. Então, ele está ali o tempo todo com eles. Ele está aqui o tempo todo conosco. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Jesus, ele deu todo esse ensinamento, ainda não finalizou, mas ele fala para que não negue. Ele já adverte aí, olha, se me negar diante dos homens, terá parte comigo. Mas se me reconhecer, se me confessar diante do meu Pai que está nos céus, vocês terão parte comigo, vocês farão parte da minha família. É como Jesus, ele estaria dizendo, sabe? Trazendo de uma forma informal para nós. Lição de número 6. Tudo bem, gente, até aqui? Eu tô falando rápido por causa do tempo. Aí eu nem respiro. Mas se tiver muito rápido, vocês me dão um feedbackzinho que eu diminuo a velocidade. Eu tento voltar um pouquinho. Caso não esteja algo um pouco confuso, vocês vão me dando um retorno. Se quiserem acrescentar também, pode estar falando aqui no chat. Ok. Lição de número 6. Essa lição de número 6, ela, assim, eu achei muito forte, principalmente trazendo para nós. Iniciando aqui no versículo, antes de eu falar a lição, eu vou ler bem aqui primeiramente o versículo 34, que diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Esse versículo me chamou muita atenção. Eu não sei se mais alguém já teve esse tipo de curiosidade, mas como que Deus, tendo como uma atribuição o príncipe da paz, poderia vir para a terra e não trazer paz? Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês entenderem. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A palavra paz, em hebraico, significa shalom. Ela é muitas vezes usada como referência como uma aparência de calma e tranquilidade de indivíduos, grupos e nações. No grego, que a palavra é eirene, significa unidade e harmonia. Paulo, ele usa muito essa palavra para descrever o objetivo da igreja no Novo Testamento. Mas o significado mais profundo e fundamental da paz é a harmonia espiritual causada pela restauração de um indivíduo com Deus. A harmonia espiritual causada pela restauração de um indivíduo com Deus. Ou seja, Jesus, ele veio para trazer mesmo a espada, para dividir, sabe? Os israelitas, o mundo, estava vivendo de uma forma completamente distante dos princípios de Deus, distante das promessas, distante de Deus mesmo. E Jesus veio para salvar, mas para chegar até a salvação, que esse era o principal objetivo dele, mas até chegar à salvação, ele precisava primeiramente mostrar a verdade, desconstruir aquilo que foi construído e que já não era mais da parte dele, aquilo que já era mais religiosidade do que cristianismo, já não era com ele, já era coisas do homem mesmo. Veio para desmistificar algumas leis que foram impostas, mas que já não serviam mais. Então Jesus, ele veio para isso, para confundir, para, entre aspas, até afrontar, porque para os grandes religiosos isso era uma afronta, né? É tão tal que ele foi muito rejeitado entre muitos
e perseguido também. Então, Jesus ele veio com esse objetivo para trazer, para confundir, para mesmo sacudir ali aquilo que estava feito e para desfazer aquelas ações, aquele costume, aqueles hábitos que já não era mais do seu agrado e para que salvasse, porque se a humanidade continuasse no mesmo segmento, não haveria salvação. Então ele veio com esse objetivo. Aqui vai falar, em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Por causa do sacrifício de Cristo, somos restaurados a um relacionamento de paz com Deus. Isso fala lá no versículo 1 de Romanos capítulo 5. Por causa do sacrifício de Cristo, somos restaurados a um relacionamento de paz com Deus. Então, olha aí o significado de príncipe da paz. Esta é a paz profunda e duradoura entre nossos corações e nosso Criador, que não pode ser tirada, e que é o cumprimento final da obra de Cristo para como príncipe da paz. Jesus ele veio mesmo para confundir e para trazer essa paz que era o quê? União e harmonia para o seu povo, sabe? Era restaurar o indivíduo que ali estava corrompido, que estava quebrado, que estava rejeitado, que estava literalmente condenado, para que a verdadeira paz pudesse ser habitada nessas pessoas, para que a verdadeira paz pudesse ser frutificada, pudesse ser transformada, sabe? Que através dessa paz as pessoas pudessem ser transformadas. E Jesus ele veio com essa missão, com esse propósito. E a lição 6 ela vai falar: o cumprimento da missão traz dificuldades, inclusive com nossa própria família. O cumprimento da missão traz dificuldades, inclusive com a nossa própria família. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa, da sua própria casa. Aqui já começam as dificuldades que eles poderiam, já continuam as dificuldades que os discípulos poderiam, que provavelmente iriam enfrentar. Porque o cumprimento da missão traz dificuldade, inclusive com nossa própria família. Jesus, quando ele veio, como diz aqui no versículo 35, ele veio mesmo para dividir. E essas divergências iriam começar ali da própria casa. Porque eram desmistificações daquilo que estava vindo, ou seja, era uma quebra de protocolo, sabe? Então, já iam começar ali aquele zum, aquela confusão, entre aspas, ali no meio dos próprios familiares, das próprias pessoas, da própria casa. Já começaria ali a acontecer o negócio. Porque eram gerações. E essas gerações vinham com costumes, com hábitos. E você falar, olha, uma lei vou citar a lei do sábado, né, que não podia fazer nada no sábado, que era o dia para se descansar, para se reservar. Não poderia fazer nada. Essa lei, ela vinha de muitos e muitos anos, sabe? Desde o princípio, lá das tábuas, lá de Moisés, de gerações passadas. Então, Jesus vinha dizer que não precisava cumprir aquele mandamento, aquela lei. Porque você vai deixar de fazer o bem só porque é sábado, né? Um exemplo. Ele cita esse exemplo em uma de suas parábolas. Então, ele fala, vai deixar de fazer isso só porque é sábado? E uma mente que já é fechada, que já está cauterizada com esse tipo de situação, com uma lei como essa,
e Jesus vir dizer que não precisa, e um discípulo vir falar lá para uma pessoa dessa casa, dessa família, que não era mais, ou da própria família deles, então isso iria gerar uma divergência ou uma confusão. Jesus ele já avisa. E é tão tal que isso aconteceu. Nas próximas histórias a gente vê que aconteceu. Aqui no versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse amor, ele não significa que é amar mais, amar menos as pessoas e amar mais Deus. Mas é colocar Deus acima de tudo. A gente ama muitas coisas. A gente consegue amar coisas, amar pessoas. Mas se isso ultrapassa, se isso é colocado no lugar de Deus na nossa vida, aí significa que está algo errado. Que nós não estamos cumprindo o primeiro mandamento. Então Jesus ele está falando, porque haveria uma possibilidade dos discípulos talvez se encantarem, talvez, sabe, com os próprios pratos, com as próprias tentações que que nosso inimigo pudesse ali oferecer para eles. Então Jesus já estava falando, quem ama ao seu pai ou mais do que a mim, quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Até porque os discípulos, alguns deles tiveram que deixar a família para seguir o propósito, para seguir a missão, para cumprir a missão. Então, aqui, o maior ato de amor a Deus foi justamente isso dos discípulos. Era deixar tudo aquilo que eles amavam, que era considerado importante para eles, que era a sua própria família. Estou falando de alguns. Que era a sua própria família. Por Deus, então ele já estava falando, já estava orientando. Vocês têm que amar a mim. E provavelmente será necessário vocês deixarem a própria família. Eu acredito que tenha sido até uma prova dos discípulos, de Jesus para com os discípulos. Porque se eles não tivessem deixado as suas famílias, significa que não estavam amando a Deus, não estavam amando a Jesus inteiramente, suficientemente ou completamente, a ponto de deixá-los. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Esse versículo 39, ele se encaixa muito com o versículo 22. É o 22? Não, o versículo 28. Que vai falar: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, eles combinam um pouco. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Sabe, eu entendo aqui que Jesus está falando que por mais que você conquiste o que conquistar, sabe, tenha tudo o que você tem e construa tudo que você vai construir, ou que você quer construir, ou que você já construiu. Se isso for o mais importante, você vai perder sua vida. Se for isso realmente o que for mais importante para você, você vai perder sua vida. Agora, se você deixar tudo isso por amor a Cristo, por Cristo, aí sim é que você vai conquistar a sua vida, de fato. Porque vida, ela não se resume aqui na terra, né? A gente sabe. Mas sim no céu, ao lado do nosso Pai, ao lado do nosso Senhor. Então, se a prioridade as coisas terrenas, atividades terrenas, conquistas daqui, significa que nós iremos conquistar o mundo. Vai fazer jus àquele versículo que eu não lembro a referência. Mas vamos conquistar o mundo e perder a nós mesmos. Então, Jesus já está falando aos discípulos. E como última lição, que é a lição de número 7, há uma recompensa para os discípulos fiéis.
há uma recompensa para os discípulos fiéis. Infelizmente, Judas não teve, né? Teve um fim trágico, digamos assim. Ele não foi um dos discípulos que conseguiu essa recompensa. Mas Jesus fala no versículo 40: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Versículo 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, ou um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Existem recompensas por trabalharmos para Cristo, por morrermos, sabe, aqui o nosso corpo, a nossa carne, as nossas vontades. Existe uma recompensa e ela é a recompensa que aqui na Terra a gente nunca vai ver, aqui na Terra. Mas a gente vai receber do nosso Senhor, que é o principal de todos, a nossa salvação. E quando chegarmos lá, serão os nossos galardões. Algumas pessoas dizem, eu não vou afirmar que eu não tenho domínio, mas dizem que são as pedrinhas nas nossas coroas. Enfim, a gente vai receber. E eu deixo aqui como por fim de que vale a pena sim servir a Jesus, vale a pena deixar as nossas práticas, as nossas vontades para receber Jesus. E não só como intuito de receber algo em troca, mas é porque o que a gente vai receber é tão além do que a gente imagina, é tão mais precioso, que vale a pena, que é real, que vai acontecer e que a gente nem precisa se preocupar, sabe? Porque Jesus ele está a nos entregar. Requer a decisão de nós, requer a disposição da nossa parte, né? E nesse capítulo, o que eu mais entendo, o que eu mais aprendo é justamente sobre a dependência. A dependência, a confiança em Jesus. E nós somos seres corruptíveis, somos seres falhos, somos seres pecaminosos, completamente pecadores. E falhamos todos os dias, às vezes até traímos Jesus, às vezes até deixamos Jesus de lado. Então, assim, ainda assim ele nos chama, ainda assim ele nos leva para perto dele. Sabe, no início eu falei das personalidades, e foi uma coisa que eu estava aqui aprendendo, foi naquele momento, porque eu tinha lido, só que eu não tinha focado ali naquilo, só li para complementar, mas aí, de acordo com o que eu fui falando, da mesma forma que o Espírito Santo foi falando comigo, eu acredito que foi falando com vocês também. Porque mesmo sendo todos nós tão falhos, tão pequeninos, tão pecadores, ainda assim Jesus ele nos ama a ponto de nos escolher, a ponto de nos chamar para fazer algo para ele. Então, assim, sabe, não é que ele se orgulha dos nossos defeitos ou às vezes, do nosso mau caráter, mas se trata do que ele pode fazer nas nossas vidas, se trata do que a gente pode entregar, que é a nossa vida, que é o que nós temos, para ele, para que ele possa moldar, para que ele possa tratar. E assim nos tornarmos instrumentos vivos nas mãos dele para alcançar outras pessoas, para ir até outras pessoas, para discipular outras pessoas, para, sabe, alcançar pessoas parecidas conosco. Então, Jesus nos ensina, é isso que eu tiro de principal lição do capítulo 10 de Mateus. Eu espero de verdade ter conseguido passar isso aqui para vocês. Não foi muito fácil de absorver isso aqui tudo. Eu falhei ainda em algumas coisas, já peço muito perdão para vocês. Aí as minhas colegas teólogas, gente, me perdoe, eu sou muito leiga. Então, eu espero que a mensagem tenha falado muito com vocês, porque ao decorrer de quanto eu estava falando, parece que estava falando para mim mesma, sabe? Porque é tão lindo de ver o que Jesus faz nas nossas vidas e como ele
trabalhou na vida dos discípulos, que são nossos irmãos, que foram nossos irmãos. Então, ele nos ama demais, e demais, para não nos perder, sabe, para Satanás, não nos perder para o inimigo das nossas almas. Então, de já, agradeço a oportunidade, me perdoe pelo tempo passado, são quase 11h30, me perdoem, mas eu fico muito grata, muito feliz de passar isso para vocês e de aprender também. E é isso. Vou respirar agora um pouquinho aqui. Glória a Deus. Foi uma bênção, viu, Ana? Parabéns. Que Deus continue abençoando sua vida, continue lhe usando, viu? Eu gostei, não sabia que você ministrava também, assim, acho que é porque Hoje. assim, eu já tinha visto ela assim, ela ministrar uns pedacinhos aí no Oh, meu Atos, Deus. né? Quando ela vai dirigir o Atos, eu vejo uns pedaços da ministração dela. Mas não assim completa, eu aprendi bastante. No final, deixa eu ver bem aqui, acho que é aqui, no final do versículo 10. Espera só bem que minha Bíblia ficou em inglês aqui, que eu tô vendo pelo celular. É que eu acho eu sempre ouvia falar, né? Que fala assim, dá água pro profeta, que você vai ter galardão, né? Eu já vi pregador falando sobre a questão de dar água, né? De servir água. Aí aqui no final fala, e que se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Eu sempre ficava me perguntando, meu Deus, será que isso tem na Bíblia mesmo, esse negócio de... Que, tipo assim, até uma água, se eu servir, né? Minha pedrinha lá, né? A minha coroa vai estar lá. E eu ficava me perguntando. Aí hoje eu tenho a certeza que realmente, que na Bíblia tá falando, né? Nem que seja um pouco de água e fria, né? Então, assim, esse livro de Mateus, ele tem sido uma bênção, né? A gente tem aprendido bastante aí, né? Sobre relacionamento com Deus. Acho que é uma das coisas essenciais para nossa vida, né? Ter relacionamento com Deus, né? Hein, Rai? Oi, pode falar. Pegando um ganchinho bem aí, eu acabei nem citando. Mas eu aprendi que com uma anotação de uma amiga minha, acho que ela ainda tá aí na aula, essa parte da água, né? Aham. É que assim, aqui ela colocou assim, um copo de água fria no deserto não era coisa simples. Porque eles viviam em uma caminhada, né? Era uma jornada. Então, para eles, um copo de água, imagina só. Talvez alguns de vocês ou todas vocês já passaram por uma situação onde tiveram que correr, não sei, que cansaram muito e que uma água ali era aquilo que mais era desejável. Então, assim, um copo de água no meio de um deserto não era uma coisa simples, mas era talvez o mais importante ali que eles estavam precisando. Então, quando a gente abençoa, né, mesmo com um copo de água, um profeta ou um homem de Deus, uma mulher de Deus, a gente também está sendo, a gente também recebe recompensa, a gente também está sendo abençoado por abençoar outra pessoa. Amém, glória a Deus. Outra parte que eu achei interessante também é no versículo 40, né? Que fala, quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Quem recebe vocês está recebendo a mim. Já pensou? Chegar na pessoa, a pessoa não te receber e falar, ih, cara, perdeu a oportunidade. Poderia estar recebendo Jesus aqui agora. Mas como Olha você não me só. recebeu, olha só, você perdeu a oportunidade. Como você não me recebeu, né? Então, é só lamento. Então, assim, esse capítulo ele é muito rico, né? De bastante ensinamento. Eu falo assim de um jeito mais descontraída, porque eu não sei falar assim igual vocês, né? Oxi, Eloquente. Eu tá sou aquela ótimo. pessoa, versão NVI, né? A Ah, versão atual. Mas é isso aí, foi uma bênção. Nós vamos passar para nossa cantora, né? Para nossa cantora Ávila. Oi, gente. Deixa Deus te usar, minha filha. Fica à E vontade. Amém, gente. Boa posso falar uma Deixa coisa aqui bem breve que eu gostaria de Pode. acrescentar no noite. estudo?
Até comentei com a Ávila realmente que tava meio tarde dela cantar os louvores, mas eu também aqui impedindo um pouco. Quando tu tava falando, Ana Luísa, inclusive, você que gosta de elogiar nossas pregadoras, você é uma ótima pregadora, Ana Luísa. Mas era bem que no capítulo. Quando eu tava ministrando, né? Que eu ministrei o capítulo 3 e 4, eu lembrei demais quando tu falou sobre. Tanto que eu até disse que a Bíblia, em Isaías e em Mateus, elas se remetem uma à outra. Aí tu falando que Jesus estava falando para poder avisar que o reino dos céus está próximo. Aí na hora que tu falou sobre essa mensagem, eu lembrei do capítulo 3 e 4 que eu havia ministrado também. Essa aqui lá foi João Batista, né? Falando sobre o arrependimento, mas porque o reino dos céus está próximo. Então aí é toda uma passagem querendo sempre manter esse aviso de alerta e preparação para que o reino dos céus venha. Eu lembrei certinho quando eu tava estudando também. Desde o princípio já vinha acontecendo. Sim, sim. Agora pode arrochar, Ávila. Poxa, gente, eu cheguei atrasado, porque cheguei mais de 10 horas do serviço, correndo, parecendo uma doida na rua. Mas vou louvar aqui, muito bom o estudo de hoje. Realmente tá tarde, eu vou levar só um hino. E espero que toque no coração de todos, tá bom? Vou louvar. É um hino bem conhecido, eu acho que todo mundo conhece. Pode cantar. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vinda aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. O teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. O único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus.
também. Glória a Deus, né? O nome que salva, né? É o nome de Jesus. Antes de eu passar pra intercessão, né? Antes da galera aí da intercessão começar a orar por vocês, assim, eu gosto muito de falar, né? Um pouco sobre esse projeto para vocês que estão aqui. Esse projeto surgiu no meu coração ano passado, né? Ano passado a gente teve estudos. Quem estava aqui antes lembra que, né? A gente teve estudos e na maioria dos estudos que eu pregava a Samara, porque eu gosto de ouvir ela mesmo, né? Eu falo pra ela que eu gosto muito de ouvir ela. Tá bom, Ávila, muito obrigada, viu, por contribuir hoje com o nosso estudo. Deus te abençoe. E aí, quem pregava direto era a Samara. Quando a Samara não pregava, ela cantava. Era assim. A Samara, assim, me ajudou muito. Um dia do Louvorzão da Almada, na Via Lago, e antes eu tava orando. Eu falei, Senhor. Quer dizer, voltando, tô mentindo. Voltando aqui. Teve o aniversário da Agite, né? Aí, nesse dia eu conheci a Raquel, né? Eu conheci a Raquel e a Aline no mesmo dia. Eu conheci as duas no mesmo dia. E logo o Espírito Santo, né, falou pra mim da Aline, né? E quando eu olhava pra Aline, eu via, né, que ela tinha o Consolador juntamente com ela, né? E aí o Senhor tocou no meu coração pra colocar ela, né, pra fazer parte dela. Pra ela fazer parte do projeto, né? Que esse projeto foi Deus que colocou no meu coração, tá? Não é assim, não foi coisa de mim, foi de Deus mesmo. Tanto é que vários pregadores, Deus usou várias pessoas pra confirmar isso daí, tá? É algo sério mesmo, quero falar pra vocês, não é só porque eu tô na frente. Muitas vezes a pessoa olha, né, pra mim, essa daí, é o projeto dessa daí, não vai funcionar, não vai pra frente. Eu já ouvi isso, né? Isso me deixa um pouco triste, mas sempre olhando lá pra frente, né? Porque quem nos justifica, né, é o Senhor. E aí depois, logo depois, Deus colocou no meu coração a Raquel. E depois, no dia do louvorzão da Almada, eu conheci a Ayla. E Deus também tocou no coração, então essa diretoria. A Samara, ela já tá no meu coração desde outro projeto. Eu até falei pra ela, a primeira pessoa que eu falei, Samara, eu quero voltar com os estudos, que muita gente tá me perguntando, né? Tava perguntando quem tava com Samara, ela, bora, Raina, bora movimentar isso daí, vamos, vai dar certo, não sei o quê. E vamos, então eu queria dizer pra vocês que esse projeto com muita seriedade, com muita oração, com muito propósito, tá? A gente ora pela vida de vocês, na madrugada eu tô intercedendo pela vida de vocês. Então eu queria pedir pra vocês todo o apoio a esse projeto, né? Tá até falando pras meninas que eu vejo esse projeto assim, tipo uma hora princesa, né? Tenho certeza que a gente vai alcançar, assim, muitas meninas que precisam da nossa ajuda. Nesse momento, era isso que eu queria falar pra vocês, né? Que vocês abracem quem tá aqui, que abracem esse projeto, porque não é fácil, né? Não é fácil, que o inimigo tenta desanimar a gente de várias formas, mas se a gente estiver juntos, unidos em oração, tudo dá certo, né? Eu aprendi com meu irmão, Ana sabe. Meu irmão sempre fala que oração, né, é a chave de tudo, porque sem oração não tem Chave como. da vitória. É a chave da vitória. Porque sem oração não tem como, não. Então é isso, agora eu vou passar para a líder de intercessão, né? Nossa líder de intercessão é a Samara. Ela vai conduzir aí, né? É isso aí. Oi, gente, paz do Senhor. Que bênção, hein? Que estudo abençoado, graças a Deus. Antes de começar, gente, eu queria comentar também que
esse capítulo mais em específico, os versículos 37 ao 40, tipo assim, na época da minha vida, eles foram, assim, os meus versículos principais, né? Estavam me ajudando bastante. E eu acho muito lindo, né? Porque fala: quem achar a sua vida, perderá. Perder a sua vida por amor de mim, Oxalá. Assim, essa questão de Jesus. E não faz sentido, né? A gente não viver. Então, vamos começar a nossa intercessão. Alguém precisa de oração? Se alguém precisar, a gente manda aí. Foi muito abençoado hoje. Que Deus continue abençoando a Ana Luísa. Deus usa tremendamente aqui hoje. Sempre usa, né, gente? E hoje ela foi canal de Deus pra. Obrigada. Gente, eu falei que hoje ia ser fogo. Foi Meu uma Deus! bênção. Ai, foi lindo, lindo demais. Deus abençoe a Ávila também. Ela já saiu, tadinha. Muito cansada, eu imagino. Mas que Deus continue abençoando ela também. Então vamos orar, vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos aqui hoje mais uma vez para te pedir, Senhor. Para te pedir que o Senhor continue conosco todos os dias. Nós também agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou. E, Deus, eu quero orar pela vida da Aline, Pai. Pela vida da sua família, que o Senhor venha derramar um avivamento sobrenatural sobre eles, Senhor. Eu oro porque nós cremos, Senhor, no poder do Teu santo nome, Papai. Deus, eu também oro, Pai, pela vida da Ana Luísa, Senhor, que foi o canal que o Senhor usou hoje para trazer a Tua palavra. Senhor, continua abençoando a sua vida, continua abençoando a sua vida ministerial, continua abençoando seus projetos, seus sonhos, mas que seja feita sempre a Tua vontade, porque ela é sempre a melhor. Deus, eu também oro pela vida da Ávila, Pai. Que o Senhor venha abençoar ela, que o Senhor venha abençoar também a sua vida ministerial e que a cada dia mais ela possa crescer em graça, Senhor, e em unção, conhecimento, sabedoria. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui dispostas, Senhor. Estamos aqui com as nossas mãos estendidas para que o Senhor venha nos usar, Senhor. Porque não faz sentido nós vivermos e não viver em prol de Ti inteiramente, né? Hoje a Ana disse que Deus nos chama, que Deus chama e também dá poder para cumprir a missão. Porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso. E que quando estamos debaixo, Senhor, da vontade, que é a Tua vontade, vontade do Seu coração, tudo anda, Senhor. Assim como esse projeto, Pai. Que ele continue sendo desenvolvido, Pai. Que ele continue alcançando a vida de meninas. Nós oramos grandemente por isso, Senhor. Deus, eu também oro para que nós sejamos pacientes, né? Não sejamos pessoas assim estouradas. Só venha com o teu Espírito Santo, né? Os frutos do teu Espírito, para nos dar paciência. Que nós venhamos a cada dia, Senhor, deixar que o Senhor venha agir em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha direcionar as nossas vidas, que o Senhor seja a autoridade máxima em nós. Pai, que nós venhamos a cada dia começar a desenvolver o nosso chamado, Pai. Que o Senhor coloque nos nossos corações a convicção do que Tu queres para nós, Pai. Pai, o Senhor venha dar discernimento, Pai, a nós, para que nós não venhamos nos desviar dos Teus caminhos, Senhor. Senhor, que o Senhor venha nos preparar, Pai, para o que Tu queres. Algumas aqui são chamadas para administração, venha preparar elas em sabedoria. Umas são chamadas para cantar, também, Senhor, venha abençoá-las, preparar. E outras são chamadas para
tantos ministérios, tantos chamados que o Senhor tem, né? Cada uma tem um caminho a ser seguido. E que nesse caminho o Senhor venha começar a preparar elas nesse processo, Pai. Que não é fácil, mas que nós pedimos para passar. Porque depois, como a Ana também disse, nós receberemos uma recompensa. Mas nós não fazemos isso em prol da recompensa. Nós fazemos isso por amor de Ti, Pai. Porque nós te amamos, Senhor. Apesar de não parecer, né? Porque nós somos falhas, nós pecamos, mas nossos corações estão arrependidos, Senhor, disso. Já quero adiantar e pedir desculpa por nossos pecados, Pai. Pai, também quero orar pelos nossos irmãos perseguidos, Senhor, que estão em países que é proibido falar da Tua palavra, do Teu santo nome. Nós somos livres ainda para falar de Ti, nas praças, nas ruas, nas redes sociais, mas muitos de nossos irmãos não estão sendo livres, estão morrendo por amor de Ti. Eu quero que o Senhor visite essas pessoas agora, continue dando força, para que elas continuem perseverando, Senhor, para que elas continuem fazendo aquilo que o Senhor chamou elas para fazer, e que todo medo seja lançado fora, Pai. Teu amor lança fora todo medo, né? Nós não venhamos ter o medo negativo, o medo de para e que nós venhamos, se necessário, morrer em favor de Ti, para que Teu nome seja engrandecido e conhecido. Não, definitiva, não chamavam de verdade, Pai. Realmente, nós é mais crentes. É dizer, uma vida com Deus para trás, para seguir os seus confiar em Ti. Nós pedimos isso, Pai. Nós agradecemos por tudo, continua abençoando as meninas que não puderam vir também, e as que estão aqui hoje. Que o Senhor venha continuar abençoando, protegendo, guiando os seus passos, e que o Senhor venha acampar os teus anjos ao redor da casa de cada uma, abençoar a família também. Amém. Meu Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que a Aline concluísse, né, com a oração final. E falasse, né, se ela tiver alguma coisa para falar.